Olá, meu povo! Estamos iniciando a live de Lei de Alienação Parental, Ação Direta de Inconstitucionalidade 7606, um número super fácil. Eu quero conversar com vocês sobre diversas nuances dessa ação direta de inconstitucionalidade, muitos questionamentos, porque essa ação direta de inconstitucionalidade, ela visa a declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei de alienação parental. E é bem verdade que as pessoas que militam contra a legislação, né, as mães que são alvo dessa legislação, elas realmente querem que o termo seja exterminado. Mas vamos pensar isso de degrau em degrau, vamos pensar como algo paulatino. Nós vamos conseguindo, as vitórias são graduais, né? Quem sabe ao longo de um tempo essa legislação efetivamente vai sumir do ordenamento jurídico. E vamos esclarecer, primeiro, o contexto, né, dessa legislação, por que essa legislação é prejudicial efetivamente às mulheres, não só as mulheres, mas principalmente as crianças, né, que deveriam ser objeto de prioritário, absoluto e melhor interesse no nosso ordenamento jurídico. Então, essas crianças que deveriam estar no topo de prioridades são colocadas em posição secundária com essa legislação. É uma legislação androcêntrica. Por quê? Porque ela coloca os interesses dos pais em primeiro lugar. O interesse prioritário deixa de ser o das crianças e passa a ser o dos pais, segundo essa legislação, a Lei de Alienação Parental. Então, por essas e outras questões que eu pretendo explicitar aqui, vou deixar essa live gravada, porque o intuito é de trazer mulheres, exortar mulheres a lutar junto conosco para pressionar os diversos mecanismos, a fim de que essa legislação, esses dois principais artigos que estão sendo objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, se eles caírem, já vai ser uma grande vitória para nós, mulheres, e para também, óbvio, para as crianças, que são o nosso principal objetivo. Veja que a legislação de alienação parental chama de alienadoras as mães protetoras, aquelas que lutam para garantir o direito à integridade física e psicológica dos filhos. Essas são as mulheres alienadoras que a legislação entende, e que, embora não haja ali explicitamente que essa legislação é uma legislação direcionada, ou que não, eles argumentam que não tem nada que ver com gênero. Imagina, a alienação ela pode ocorrer de ambos os lados. No dia a dia, na prática, a gente sabe para quem essa legislação é direcionada, e mais, na única audiência pública dessa legislação, na ata, que inclusive está aqui na bio disponível, você vai ver que a justificativa é toda direcionada, né, absolutamente direcionada para as mulheres. O alvo é explícito, é um movimento de backlash, de retrocesso. Diversos foram os avanços. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é do ano de 2006, mas teve de ser alvo de uma ação direta de constitucionalidade e só teve a constitucionalidade confirmada em 2012. Então, portanto, nós temos 6 anos aí de luta para o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E aí vem essa lei de alienação parental, que é um retrocesso flagrante aos direitos galgados pelas mulheres e pelas crianças ao longo do tempo. A gente vai ver que ao longo da história do direito das crianças, as crianças saem, deixam de ser objetos, de serem objetificadas e passam a ser sujeitos de direitos. A Constituição de 88, ela traz isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem hoje um microsistema de enfrentamento e proteção aos vulneráveis, né, aos direitos das pessoas vulneráveis. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei Henri Borel. E a Lei Henri Borel deixa muito claro isso, que num eventual conflito entre o direito de convivência de um genitor ou de uma genitora e a integridade física e psicológica da criança, numa balança, é lógico, né? É preciso que uma legislação diga isso, que o direito à integridade física e psicológica de uma criança, ela deve estar sempre à frente. Até porque a privação efêmera de convivência com quaisquer dos genitores, evidentemente,
não irá causar um mal maior do que colocar em risco a vida, a integridade física, sexual de uma criança, por exemplo. Então, na hipótese de haver um conflito, o direito à integridade física e psicológica de uma criança, e eu falo isso, eu vou justificar o porquê. Então, essa lei de alienação parental, ela tem diversos dispositivos, inclusive a terminologia lei, a alienação parental, ela é baseada na doutrina de Richard Gardner, né, que é um psiquiatra americano, que era defensor, perito em processos que envolviam abuso sexual. E aí esse indivíduo, ele militava favoravelmente a esses indivíduos. Ele que cria a terminologia alienação parental, que foi importada para o Brasil. E veja, a origem da terminologia alienação parental, né, que seria manipulação de crianças e está sempre junto ali com falsas memórias, essas terminologias, elas advieram desses sujeitos dentro de um contexto duvidável e não deveriam ter sido reproduzidas no nosso país. Inclusive, nós temos diversos exemplos internacionais, de instituições internacionais, que se colocam contra essa terminologia, né? A própria Associação de Neuropsiquiatras Espanhóis, a gente tem a Associação de Psicólogos Americanos, todas elas se colocam de forma refratária a essa terminologia. Aqui no Brasil a gente tem diversas instituições também, e eu vou colocar no próximo slide. Pois então, o que essa ADI visa? Essa ADI que está com Flávio Dino, e a gente tem uma esperança, né? Não existe nenhum pedido de cautelar, tá? Porque essa legislação está há tanto tempo com Flávio Dino, e por que até hoje não houve o deferimento de uma cautelar? Porque simplesmente não houve nenhum pedido nesse sentido. Houve pedido, sim, para audiência pública. E isso que eu exorto as mulheres a participarem, né? As diversas associações. Devemos participar dessas audiências públicas e pressionar eventualmente a quem tiver. E a nossa preocupação maior é porque o IBDFAM, que é flagrantemente favorável, né, tem ali como carro-chefe a alienação parental, já é amicus curiae, ele já ingressou no processo e assim ele tem o poder de influenciar. Evidentemente que nós deveríamos também estar lá na condição, né, de amicus curiae, mas para ser amicus curiae tem que ser pessoa jurídica, e eu espero realmente que tenhamos associações de mulheres para que possam nos representar. A ação direta de inconstitucionalidade, ela visa a declaração da inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo único, inciso 4 da Lei 12.318 de 2010, que é a Lei de Alienação Parental, ou, aí ele pede ali, ou que seja interpretado conforme a Constituição. Para quê? Para que a alienação ela seja configurada apenas quando haja elementos de má-fé, quando haja uma sentença judicial criminal por denunciação caluniosa, por exemplo. Porque o que a gente tem hoje, a gente tem que quando haja falsa notícia de crime, a mulher seja considerada como alienadora. E é óbvio que muitas vezes as nossas reclamações, as nossas queixas, as nossas denúncias não restam corroboradas por ausência de provas. Nem todos os crimes deixam lastro probatório e aí fica muito difícil de você comprovar um abuso sexual onde não haja, por exemplo, a penetração, onde não haja uma lesão na criança. Então, é óbvio que se essa denúncia não for levada adiante, essa mulher não pode ser considerada alienadora. A gente já tem alguns enunciados que dizem, que falam a mesma coisa, mas a gente sabe que dentro do judiciário, mulheres são desestimuladas a realizar denúncias quando não haja prova inexorável do ilícito, que é muito difícil. E que essas mulheres que eventualmente denunciam e não conseguem provar, são consideradas alienadoras. A alienação parental é uma terminologia que caiu como uma luva na mão de abusadores, relacionamentos abusivos, violência doméstica. É um termo que cai como uma beleza na mão desses indivíduos, que podem a todo momento reverter a culpa. E aí
eles deixam de ser alvo de análise do processo e passam a ser meros espectadores ou vítimas ainda. Eles são vítimas de alienação. Temos ali Então você reverte a lógica, né? O objeto de proteção que deveria ser a criança e a mulher, que são os sujeitos vulneráveis no ordenamento jurídico, eles passam a ser questionados. As falsas memórias, eles são alienados, ele está manipulado. É uma forma de silenciamento dessas vítimas. E a gente tem dados importantíssimos, né? Que demonstram que nosso ordenamento jurídico e a nossa realidade brasileira é de absoluta fragilidade de mulheres e crianças. É um combo, né? Se você deixa de proteger mulheres, você também desprotege crianças. Por quê? Porque as crianças dependem de forma inquestionável das mães. A responsabilidade de cuidados ainda é atribuída quase que exclusivamente às mulheres. E ainda mais na realidade atual, em que os casamentos não perduram e os homens se sentem no direito de não contribuírem, muitas vezes nem financeiramente, para os cuidados dos filhos. Essas mulheres ficam cada dia mais desassistidas. E, para piorar a situação, ainda a lei de alienação parental. Essa ADI também, ela quer que seja conferida uma interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º caput da lei de alienação parental, a fim de que seja considerado inconstitucional obrigar a criança, com base em meros indícios, a conviver com o acusado. Porque hoje a legislação diz assim, que basta que haja indícios para que, por exemplo, sejam adotadas medidas dentro da legislação de alienação parental. E quais indícios são esses? Parte de uma perspectiva bastante discricionária, subjetiva do magistrado. As mulheres e as crianças ficam na mão da sensibilidade do juiz, o que seria absurdamente abusivo, né? Violaria o direito ao contraditório amplo. Como assim indícios? Né? Que são indícios? E indícios seriam suficientes para colocar essas crianças para conviver com possíveis abusadores, com possíveis pais violentos ou indivíduos violentos? É isso que o Partido Social Brasileiro visa com essa ADI. A declaração de inconstitucionalidade ou interpretação conforme desses dispositivos da lei de alienação parental, e que sim, se acolhidos, né, se julgados procedentes, eles seriam uma grande vitória para mulheres e crianças, evidentemente. Aí eu vou passar para vocês aqui o porquê que tememos essa legislação. Por que temer essa legislação? Essa legislação é preocupante por conta do contingente de casos. Olha só, a gente tem 83.988 casos de estupro e estupro de vulnerável. O seu maior contingente, mulheres, crianças, meninas também. A porcentagem de meninas entre vítimas de estupro em 2022 foi de 88, em 2023 foi de 88,7%, em 2024 88,2%, porque o de 2024 refere o ano de 2023 e 2023 o de 2022, o ano de 2022. Então, o contingente de violência praticado contra crianças, mulheres, é muito grande. E, em contraposição, você tem uma lei que desprotege mulheres e crianças. É, no mínimo, algo antagônico, viola a igualdade entre crianças, mulheres e homens, porque, como já dito, é uma legislação que protege excessivamente os direitos do pai e desprotege o direito das crianças, porque uma simples denúncia de abuso, de violência ou de ilícito que caia já é o suficiente para caracterizar ali, já seria suficiente para caracterizar a alienação parental. O outro lado é que basta que haja qualquer indício de que haja alienação, que essa criança já seria obrigada a conviver com o indivíduo, possível abusador, possível indivíduo
Eu falo sempre que a alienação parental é corolário da violência doméstico-familiar. Porque são dois conceitos que caminham juntos, né? As falsas memórias também. Nada melhor do que colocar em xeque, em desacreditar, silenciar mulheres que esses institutos presentes no nosso ordenamento jurídico e aplicados, sem que esses profissionais, que esses operadores sequer tenham conhecimento da origem deles, né? Quando a gente vai para doutrina gardneriana, que é de Richard Gardner, que a gente vai ver como esse conceito foi criado, o porquê, como esse indivíduo escreveu esses livros, o porquê, em qual contexto. Esse indivíduo era perito em ações que envolviam casos de violência contra crianças. Ele defendia abusadores. Por que esse indivíduo criou esse termo? Então, todo esse contexto de origem, é lógico que ele deve ser levado a cabo a análise. Mas devemos esquecer a origem? Jamais. Esse é um conceito, não estamos aqui com isso negando que exista violência psicológica contra crianças, manipulações de indivíduos que manipulam crianças. Existe. Em ambos os conceitos, tanto homens quanto mulheres são capazes de manipular, desrespeitar crianças. O fato é que nós já temos uma legislação, um estatuto suficiente, nós temos legislação bastante para proteger crianças sem desproteger mulheres, sem desproteger as próprias crianças, inclusive dando credibilidade a esses indivíduos. A gente tem a lei Henri Borel, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal, que prevê o melhor, prioritário e absoluto interesse da criança e do adolescente, mas que não é respeitado, por exemplo, nessa legislação, a Lei de Alienação Parental, que é uma legislação sexista, misógina, machista, falocrática, androcêntrica. Ela tem todas as prerrogativas ali que vilipendiam convenções internacionais de direitos humanos. Teve uma reportagem recente, que saiu no Fantástico, na qual uma mãe ficou presa por omitir o estupro da filha. Teria omitido o estupro da filha. Ela passou 2 anos na prisão, até que então ela foi inocentada, porque viram que ela tinha adotado as providências. A filha dela havia, de fato, sido estuprada pelo ex-namorado dela, mas ela não tinha conhecimento. Quando ela soube, ela foi atrás, brigou, quebrou, bateu, quis agredi-lo e tudo. Depois de um tempo, né, o promotor aditou ali a petição da denúncia, e aí essa pessoa foi condenada. Ela não tinha conhecimento do processo, ela foi condenada também. É uma outra questão que a gente deve sempre se preocupar, porque de um lado temos a lei de alienação parental desencorajando mulheres a realizarem denúncias. De outro, nós temos um ordenamento jurídico que visa a todo custo condenar mulheres por quaisquer crimes, responsabilizá-las. Então, se você não tiver um equilíbrio razoável, você deixa de denunciar por medo de ter alienação parental, você eventualmente pode ser denunciada sim, não só como autora de um crime de estupro, porque você atua ali como garante daquela criança, você tem de agir para evitar que o mal aconteça, e aí você pode ser eventualmente classificada como coautora, porque se você não usou todos os meios para impedir que o ilícito acontecesse, você pode ser condenada também, inclusive no mesmo tipo penal. Ou você também pode incorrer em omissão própria, imprópria. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que ter sempre um meio termo ali, porque correndo para um lado, correndo para o outro, as mulheres são alvo de perseguição do sistema judiciário, do sistema legal, do sistema policial. Isso por quê? Porque o machismo é institucional, né? Estrutural. Para onde quer que nós recorramos, poderemos também ser responsabilizadas, tá? Eu vou passar aqui rapidamente uma outra notícia.
um outro dado muito importante. Não coloquei aqui, mas gostaria de falar para vocês. Achei. 97% das mães afirmam, e aí eu coloco a fonte, né? Porque quando uma mulher fala, a gente tem que informar a fonte. Temperança está perguntando onde você obteve esses dados. Aí é o Anuário Brasileiro. Acho que ela estava se referindo ao anterior, no Anuário Brasileiro. Eu coloquei até no slide. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês, tá? Essa informação eu tô colocando aí embaixo a referência, para que vocês vejam. 97% das mães afirmam ignorarem ou minimizarem os tribunais as denúncias de abuso sexual. 97% da mãe. É um percentual bem alto. E 45% das genitoras afirmaram que são rotuladas como alienadoras. Já existe a pecha de alienadora, né? Mas, na verdade, com ela, são diversos estereótipos aos quais nós estamos submetidas. Esse livro aqui é excelente para quem tiver. São vários artigos que a gente tem. Então, a mulher, nós temos estereótipos, né? Estereótipos que são reforçados pela lei de alienação parental. A mulher emocional, a mulher sedutora, a bruxa, que foi perseguida durante a história, a mulher perigosa, a mulher frágil, a mulher interesseira, a mulher histérica é reforçada. Tem estereótipos, né? Estigmas que são colocados no direito de família, na lei de alienação parental. A mulher competitiva, a mãe superprotetora, ou a mulher vingativa também, que é a síndrome de Mireia, né? Que usava os filhos para atingir os maridos, mas ninguém fala da violência vicária. É a violência praticada preponderantemente por ex-maridos, e aí a gente tem provas disso daí. Os homens se utilizam das visitas dos filhos para atingir mulheres, e inclusive perpetuar os ciclos de violência aos quais elas estão submetidas. A legislação também, embora carregue esse estereótipo de mulher vingativa e de mulher que utiliza as crianças para atingir o ex-marido, a gente tem notícia, a gente tem dado suficiente demonstrando que as mulheres são responsáveis preponderantemente pelos divórcios no Brasil e no mundo também. Então, por que que as mulheres seriam vingativas se elas é quem decidem pelo divórcio, né? Há uma subversão aí. Seria o caso se elas estão desistindo do relacionamento, por qual motivo é que elas estariam interessadas na vingança dos ex-maridos, né? Me parece que pode ser que essa afirmativa ou esse paradigma, esse estereótipo seja absolutamente desrazoado e fulcrado em prerrogativas machistas, masculinistas. O abandono afetivo paterno, no entanto, é a realidade no Brasil. Essa é a regra no Brasil. No Brasil, 11 milhões de mulheres criam sozinhas os filhos. Essa é a realidade do Brasil. Então, quem são as vítimas principais, preponderantes da história, né? Os homens protegidos regularmente pela lei de alienação parental, e aí a ata da única audiência pública revela muito que se fala ali só de mulheres mesmo, não tem para onde correr. Ou os homens, coitadinhos, será que a legislação ela foi feita para proteger as crianças mesmo? Acredito que não. Acredito que a legislação tenha um outro objeto. A realidade brasileira é de femigenocídio. O Brasil registrou 1.463 feminicídios em 2023. 2024 não está longe disso. Tivemos uma mudança na legislação para recrudescer a pena. Hoje em dia, o feminicídio é um tipo penal autônomo, deixa de ser ali uma qualificadora do homicídio. Tem causas hoje de aumento de pena de 1/3. A gente tem a maior pena do Código Penal para feminicídio.
A gente consegue atingir a pena máxima ali de 40 anos, depois do pacote anticrime, mas a gente não tem segurança ainda. É lógico que é um grande avanço, e foi importante que houvesse essa mudança da legislação. Agora, um efeito automático ali na pena da perda do poder familiar. Ele continua obrigado a pagar alimentos, mas ele não tem mais direito de visitar, ele não tem mais direito a ingerências na vida da criança e da mulher. E isso pode ser tema até de um próximo encontro para a gente conversar, mas a gente demonstra que não é o caso de mulheres serem algozes, mulheres serem autoras de ilícito. Mulheres em geral são vítimas, e a legislação de alienação parental muitas vezes subverte. Por quê? Porque quem fica com a guarda das crianças é que vai ser acusado de alienação parental. E quem é que fica com a guarda das crianças são as mulheres. A mesma questão é a jurisprudência masculinista, misógina de alimentos, que estabelece alimentos de 10, 20, 30% em cima da remuneração. Ninguém que tem filho gasta isso só com a criança. E por que a jurisprudência estabelece isso? Simplesmente porque os homens é que são condenados a pagar alimentos. Isso daí a gente não tem dúvida. Porque se fosse o contrário, se homens fossem os guardiões, eles estariam reivindicando valores muito maiores, e a jurisprudência se comportaria de uma forma muito melhor. Muito embora existam juízas e promotoras, muitas delas atuam de forma a corroborar o machismo institucional e estrutural que existe. Então, nós não estamos sozinhas. É muito importante nós falarmos isso. Nós estamos acompanhadas de entidades de peso, mas de um peso absurdo. Simplesmente, a Organização dos Estados Americanos é contra. A Organização das Nações Unidas também é contra. A gente tem o mecanismo de segmento da Convenção de Belém do Pará, também, que é contra a lei de alienação parental. A gente tem o Conselho Nacional de Saúde, que é contra também. A gente tem o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é contra a lei de alienação parental. A gente tem a Defensoria Pública da União, que já emitiu parecer contra a lei de alienação parental. A gente tem o Conselho Federal de Serviço Social também, que já emitiu nota contra a lei de alienação parental. O Conselho Federal de Psicologia diz que é preciso ter muito cuidado e recomenda, inclusive, a psicólogos que não conseguem alienação parental nos laudos. Mas é muito importante também dizer que aonde encontrar essa nota é uma nota técnica número 4 de 2022, que foi emitida pelo Conselho Federal de Medicina, que desencoraja psicólogos a consignarem em seus pareceres, em seus laudos, relatórios, enfim, conceitos estigmatizantes como o da lei de alienação parental. Então, portanto, se o seu psicólogo subscreveu eventualmente conceitos relacionados, é preciso representá-lo no Conselho Federal de Psicologia. Mas a gente tem mais, a gente não são só essas não, a gente tem a Organização Mundial da Saúde, que é contra a lei de alienação parental, a gente tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é contra a lei de alienação parental, a gente tem o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é contra a lei de alienação parental, a gente tem o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que é contra a lei de alienação parental, a gente tem o Conselho Nacional de Direitos da Mulher também, que já emitiu nota contra a lei de alienação parental. A gente tem a Defensoria Pública do Estado de São Paulo também e a do Tocantins, tá bom? Embora não conste da petição, que tá inclusive na minha bio também, a petição da ADI, eu coloquei lá, que pode servir de fundamento para outras mulheres, embora eles não tenham consignado na petição, a legislação ela é inconvencional, ou seja, ela afeta diretamente ali convenções de direitos humanos que foram ratificadas e integraram o ordenamento jurídico, algumas até com status de emenda constitucional, e que deveriam. Já falei da Associação Americana de Psicologia, Associação Espanhola de Neuropsiquiatria, não falei da ministra da Corte Constitucional de Portugal, doutora Maria Clara Souto-Maior, também, que é contra a lei de alienação parental. Por quê? Porque ela é uma lei que reforça estereótipos, estigmas,
Tô verificando aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, é uma legislação altamente problemática num país cujo contingente de vítimas de violência doméstica familiar é muito, imensamente grande. Tem um outro livro aqui também que eu queria mostrar pra vocês, que é muito bom. E ele fala justamente isso, né? Que se houver conflito entre os direitos de convivência do genitor com a integridade física e psicológica da criança, deve prevalecer o interesse prioritário, absoluto, melhor da criança. No ano de 2019, ele diz que foram recebidas 86.837 denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, uma tendência de elevação de 14% em relação ao ano anterior, corroborando, né, que as vítimas de violência doméstica familiar são as crianças que deveriam ser objeto de prioritário interesse, evidentemente. E escolhi outro aqui. Então, vamos retornar à nossa ADI. O que nós podemos fazer? Qual a importância de uma ação direta de inconstitucionalidade? A gente tem diversos projetos que visam a revogação, mas que estão empacados. Então, as nossas esperanças retornam nesse momento para a ação direta de inconstitucionalidade, cuja tramitação tende a ser mais célere. Que não há garantias de que haja a declaração de inconstitucionalidade, porém, se houver pressão, nós já provamos as nossas forças anteriormente. Não teve IBDFAN que ganhou. Não teve Maria Berenice Dias. Não teve ninguém. Ó. Aí a gente conseguiu. E dessa vez eu tenho certeza que nós vamos conseguir também. Tá? Nós vamos pressionar e mostrar para essas pessoas, quem sabe, abrir os olhos delas para a realidade, né? Dessas crianças. Eu tenho certeza da força feminina. Das forças do que somos capazes. Já conseguimos derrubar diversas tentativas de incorporação da lei de alienação parental à reforma do Código Civil. Alterações que seriam prejudiciais às crianças. Por que não conseguiríamos agora nesse novo esforço? Eu acredito na nossa força, né? Quem não assistiu ainda o Lobby do Batom, precisa assistir o Lobby do Batom, porque tá na Globoplay e é excelente para mostrar a força que nós, mulheres, tivemos na Constituinte de 88. Nós temos força. Então, a importância de uma ADI, gente, é por quê? Porque ela tem efeito erga omnes, ou seja, contra todos, ela tem força contra todos. Ela tem também efeitos ex tunc, ou seja, ela vai retroagir, tá? Exceto se houver modulação dos efeitos. E o STF pode, eventualmente, modular os efeitos ali, mas, assim, os efeitos são vinculantes. O judiciário vai estar tolhido a aceitar a declaração de inconstitucionalidade que, eventualmente, venha a sair. Isso é muito importante, porque vai cair com uma luva nos processos judiciais em tramitação, né? A gente pode propor, saiu a decisão, recorre com base na ADI 7606. Ah, mas o meu processo já fiz coisa julgada formal e material. Lembrem-se que existe o prazo decadencial de 2 anos, tá certo? Pra gente abrir ação rescisória. Então, existe a possibilidade ainda da ação rescisória. A gente tem a ADI, saiu, declarou inconstitucional a lei, a gente simplesmente pode conseguir desconstituir a coisa julgada, mas aí tem um prazo decadencial de 2 anos, a partir do trânsito em julgado. Vou colocar um outro aqui, slide. Então, qual é a preocupação? A preocupação é porque em 15/10, recentemente, né, menos de 10 dias, foi admitido como amicus curiae o IBDFAN. E o IBDFAN, gente, ele é favorável à manutenção dos estigmas, estereótipos existentes na lei de alienação parental. Muita força, mas não é, sabe, não é o final do mundo. Se nós nos unirmos e formos adiante, nós vamos conseguir também, assim como nós já conseguimos de outras vezes, tá? Tem a fase inicial da ação direta de constitucionalidade, que é o protocolo da ação. Isso daí já teve, né? Tem a petição inicial tá lá na bio, identificação dos legitimados, argumentação jurídica. Tem a distribuição e relatoria, tá com o Fábio Di.
tá com ele. O sorteio de relator tá com Flávio. Análise preliminar de admissibilidade já tivemos. Não temos pedido de cautelar, tá? Não tivemos cautelar. Não tivemos pedido de cautelar. Não deferiu liminar. Não deferiu porque não pediram. Não houve pedido. Se vocês quiserem verificar a petição, tá lá. Aí há manifestação e pareceres, tá? A Advocacia Geral da União geralmente é convocada a fazer a defesa ali da legislação. Só que o Advogado Geral da União tá livre, conforme a jurisprudência atualizada, para defender ou não, se ele não quiser defender. E aí a manifestação do Procurador-Geral da República, que é o representante do Ministério Público Federal, o amicus curiae vai poder se manifestar também e exercer influência aí no processo, tá? Eu sei que tá muito ruim a visibilidade, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Aí a gente tem, dando prosseguimento, para vocês entenderem o trâmite. E quando é que nós vamos poder intervir? Quando é que isso vai ser importante pra gente? Aí tem a audiência pública, que ele vai designar, vai publicar, vai dizer qual é o e-mail que a gente pode se cadastrar, né? Ele vai estabelecer ali os requisitos, quem vai poder participar, quem não vai, geralmente pessoas físicas podem participar, enfim. Vai ampliar o debate técnico e jurídico, esclarecer questões complexas, especialistas vão ser ouvidos nessa audiência pública, e o Partido Social, ele pediu para que houvesse a audiência pública. Eu não vejo motivos para indeferimento, eu acredito sim que vai haver, e eu acredito que nós possamos participar. Então vão ser ouvidos especialistas, representantes dos setores sociais, órgãos públicos e privados, subsídio na formação do entendimento do relator e dos demais ministros. Isso tem um impacto, reverbera muito forte dentro do STF. E logo depois vai ser o julgamento, que vai ser a sessão plenária com a votação dos ministros, a formação de um quórum mínimo, a decisão de procedente ou improcedente, e se houvesse uma cautelar, seria revogada ou confirmada. Aí a gente vem para os efeitos da decisão, que há uma possibilidade que os efeitos sejam prospectivos, ou seja, só para o futuro, a consideração do interesse social, a publicação no Diário Oficial, que é a partir de quando está valendo, e a vinculação de todos os órgãos administrativos e do Poder Judiciário. Isso só não vincula o legislativo, tá? O legislador não fica vinculado às decisões do STF. Eu acho muito importante, porque a gente já conseguiu derrubar lá no legislativo, a gente vai, com fé em Deus, conseguir. Então, essa audiência pública, ela é muito importante e parte do conceito de Peter Heberlo, que ele define o modelo assim, que a Constituição, ela deve ser interpretada pela sociedade, pelas pessoas. Então, a audiência pública, ela visa isso. A audiência pública, para quem tiver interesse, está regimentalmente estabelecida na emenda regimental 29 de 2009. Ela está estabelecida lá como é que funciona, há uma mudança do regimento interno. As audiências públicas serão transmitidas pela TV Justiça e Rádio Justiça. E geralmente o e-mail, assim, a gente está fazendo, né, um exercício assim de futurologia, a gente não tem como prever. Mas geralmente o e-mail pode ser que seja, lógico que a gente tem que, né, se atentar, e eu não estou recomendando que ninguém mande e-mail para esses endereços, mas eu estou fazendo assim, mais ou menos deve ser, qual e-mail deve ser? Baseado nas outras ADI, é que a ADI 76, pode ser ADI 7606@stj.jus.br, ou pode ser ADI 7606 audiência@stf.jus, ou pode ser qualquer outro, né? A gente tem que ficar atento. Mas tem que aguardar a divulgação. Óbvio, a gente não pode, por enquanto, a gente não pode afirmar nada, mas a gente vai estar acompanhando. Tem também um dispositivozinho lá, que vocês ao procurarem, podem se cadastrar no push, para ficar recebendo qualquer movimentação que tiver sobre essa ação direta de inconstitucionalidade. Se cadastra lá, fica recebendo, vamos ficar de olho mesmo, né? Que vocês estejam, falei com outras mães e muitas estavam lá, eu não acho que vai valer a pena, talvez valha, vamos manter a positividade, vamos ver se a gente consegue aí alguma coisa. Então, quem é o amicus curiae? É um amigo da corte, né? Amigo ou inimigo da corte, pode ser que seja amigo, pode ser que seja inimigo da corte. E quando é possível que haja o cadastro do amigo da corte?
quando haja relevância da matéria, e essa é uma questão extremamente relevante, né? Representatividade dos postulantes. Quer dizer, tem que haver uma concordância unânime entre aqueles que são representados pela pessoa jurídica, porque no STF, que é chique, só cabe como amicus curiae quem seja pessoa jurídica. Pessoa física não pode ser um amigo da corte, tá? E tem que ter uma pertinência temática. Então, por exemplo, uma entidade que defende tal coisa. Aí ela pode ir lá e se cadastrar como amicus, peticionar para ingressar e eventualmente ser admitida ou não, tá? Pelo relator como amiga da corte. Então, são instituições que defendem os direitos das mulheres, podem se cadastrar como amicus curiae. Instituições que defendem os direitos das mães. Todas elas podem tentar ingressar como amicus curiae e a gente agradeceria muito. Então, quais são os requisitos? É preciso que seja uma pessoa jurídica, pode fazer a sustentação oral, e a sustentação oral é de 15 minutos. Mas, assim, por exemplo, existem vários amicus curiae, né? Porque, assim, vai ter o IBDFAM, vai ter outra instituição. Então, como é que vai funcionar essa sustentação oral? São 15 minutos vezes 2, 30 minutos, e aí vai haver a divisão entre esses amigos da corte, tá bom? Não pode recorrer, tá? Ele só pode exercer o poder de influência mesmo. Não pode nem sequer embargar de declaração. No STF não pode, não. O embargo de declaração, para quem não sabe, é um recurso horizontal que visa atacar pontos obscuros, omissos, contraditórios ou quando haja algum equívoco na decisão. Mas isso os amigos da corte não poderão fazer. O amigo da corte ele deve instruir os autos com informações relevantes e dados técnicos para poder informar aos ministros, eventualmente, o que é que acontece mesmo, né, com essa legislação. Juntar matérias, notícias, quando não haja sensibilidade, né? Afinal de contas, nós temos um STF formado majoritariamente por homens também. E isso conta. E não é porque é mulher que não vai ter uma opinião machista, misógina, né? Carmen Lúcia, ela me parece que é uma mulher que tem uma cabeça mais à frente do tempo, ela é uma mulher feminista. Mas, assim, a gente não sabe qual vai ser o entendimento dos outros magistrados. E é lógico que a gente deve correr atrás. A partir do momento em que o processo é liberado pelo relator para inclusão na pauta de julgamento, aí o amicus curiae não pode mais fazer nada. Não pode mais intervir no processo. Até que momento esse amigo da corte pode intervir? Ele pode influenciar. Então, o STF ele já decidiu que o pedido de admissão de amicus curiae ele deve ser assinado por um advogado constituído, sob pena de não ser conhecido. Eu coloquei isso daqui, essa informação, somente para a possibilidade de, eventualmente, alguém querer, sei lá, né? Vai que a gente dá sorte de alguém querer se cadastrar. Queria falar com vocês sobre alguns livros que a gente tem. Esse livro aqui fala de perícias e ele tenta cadastrar, ele tenta enquadrar a alienação parental no DSM-5 como criança afetada por sofrimento em relação aos pais, tá? Mas o fato é que o DSM-5 ele não traz nenhum CID relacionado, não existe nada relacionado a alienação parental, porque é uma pseudociência, não existe comprovação científica. Há um descontentamento internacional em relação a essa terminologia, porque é uma terminologia que reforça estigmas, preconceitos, desacredita crianças que são os principais objetos de violência. Queria falar com vocês também sobre esse livro aqui, Direitos da Família. Embora haja uma perspectiva de gênero, ele reforça estigmas relacionados à lei de alienação parental. É um livro bom, né? Infelizmente, ele concorda com a lei de alienação parental e não tece nenhuma crítica à legislação. É muito preocupante isso. Gostaria de falar desse livro aqui, Crimes contra Mulheres. É um livro muito bom, embora não fale diretamente, evidentemente, da lei de alienação parental. Mas é um livro bom. Tem outro livro também, Crimes contra Crianças e Adolescentes, para quem quer estudar um pouquinho também sobre a história dos direitos da criança e do adolescente. É um livro muito bom, porque as mulheres ainda se sentem receosas de efetivar denúncias. E tem esse livro aqui, que é da nossa Valéria Escaranz, que é uma mulher sensacional.
maravilhosa, eu admiro ela demais, muito inteligente. E ela tem um capítulo dela, tá todo riscadinho aqui, que ela fala inclusive do caso de Mireia, no México, né? Que houve o suicídio coletivo ali da família de Mireia, porque disseram que as crianças iriam ter que voltar a conviver com o abusador e eles resolveram se matar. Se mataram, só a avó que não conseguiu morrer, mas também tomou o veneno e assim, foi terrível. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa com vocês. Aos poucos a gente pode conversar mais. Além do BBB Funk, entidade mais Amigos Curi referida daí, não encontrei nenhuma outra instituição como Amigos Curi. Minha preocupação é essa. Precisamos de alguma entidade que entre de contrapeso com Amigos Curi na ADI 7606, com certeza. Que não estão pesando onde deveriam, porque precisamos de entidade de peso dentro da ADI. Vamos conseguir, vamos nos organizar. Então, eu vou passar tudo pra vocês, tá? Vou deixar tudo disponível pra vocês. Quem me chamar no direct, eu mando. Eu tenho maior satisfação e eu conto muito com a ajuda de vocês. A Valéria, ela fala assim, que a voz dela é a voz de todas, né? E eu acho isso lindo. Vamos nos manter juntas, em sororidade. Vamos nos manter firmes num propósito, porque essa legislação é realmente muito prejudicial e mantém mulheres e crianças num ciclo de abuso. Porque você é obrigada a ter contato com o agressor, você é obrigada a ter contato com o agressor do seu filho. E você sabe que a violência doméstica praticada contra a mulher, mas na presença dos filhos, é também um crime direcionado à criança, seja por violência psicológica, seja pelo artigo 232, seja pela própria violência psicológica, pode ser sofrida por mulheres, né? Mas assim, diversos crimes podem ser efetivados diante aos olhos de uma criança. É o suficiente por hoje, né, gente? Enchi o saco de vocês o bastante. Eu conto com vocês no direct. Vamos conversando, vamos interagir. Qualquer dúvida, eu tô sempre aqui, viu? Uma excelente noite pra vocês. Muito obrigada.